O romantismo teve início depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, que mostra a ascensão da burguesia, né, nesse caso. A burguesia antes não tinha educação e nem cultura. Então, com isso, eles não entendiam as estruturas do classicismo. As estruturas do classicismo, elas têm a ver com versos decassílabos, sonetos. Elas têm muitas regras e palavras que as pessoas não entendiam, porque as pessoas não tinham educação nem cultura, como eu já falei. Então foi criado o romantismo. O romantismo, ele não tem uma estrutura certa de palavras, ele não precisa de sílabas específicas, ele não tem uma estrutura certa desse tipo. E por isso ele tem uma maior afinidade, tem uma maior facilidade das pessoas que não têm educação entenderem o romantismo. Isso aqui atrás é a queda da Bastilha, que foi o que marcou o início da Revolução Francesa. Beleza, o romantismo ele tem as três fases principais dele, que são o nacionalismo, o condoreirismo, o mal do século. O mal do século é a segunda fase, no caso. Na primeira fase, que é do nacionalismo, eles tentam criar uma cultura, uma identidade cultural, com o conceito de pátria, querendo valorizar os recursos do país. Por exemplo, aqui no Brasil, seria uma retratação do índio, por exemplo, antes da descoberta dos europeus, sabe? A gente tenta retratar a pátria, a nossa cultura, desde o início. Ele relembra de tempos passados. Ah, e eu tinha deixado de falar, o romantismo ele nega alguns aspectos do passado, ele valoriza o progresso. O intuito do romantismo é o progresso. Bom, e a segunda fase do romantismo é o mal do século. Ela retrata tudo de uma forma mais melancólica, sombria e triste, e tem muita exaltação da morte e coisas do tipo. Ela tem exaltações de temas mais sombrios, por exemplo, egocentrismo, desilusão, tédio. Ela apresenta muitas coisas do tipo nessa fase. E ela é uma fase mais triste do romantismo. É por isso que ela se chama Mal do Século. Ela também apresenta uma fuga da realidade, como se o autor ele quisesse ter uma fuga da realidade, viver em outro momento ou em outra situação, por exemplo. E nessa fase a gente tem o escapismo. O escapismo ele traz aquela ideia de a ideia de fuga, de evasão. O sublime ele traz uma ideia de conexão com a natureza. E o grotesco ele traz uma ideia de bizarro, de sombrio, de disforme. Bom, e a terceira geração romântica é o condoreirismo. O condoreirismo ele tem principalmente uma ideia de repúdio à escravidão e coisas do tipo. Por isso que se chama condor, condoreirismo, é de condor, que é um pássaro que ele expressa a ideia de liberdade. Então ela tem um repúdio, uma reprovação à ideia de escravidão e coisas do tipo. Diferente de outras escolas literárias ou fases do romantismo, quando se fala de amor no condoreirismo, não tem mais aquela ideia de amor platônico, e sim já tem uma pessoa existente ou uma relação existente, nesse caso. Bom, isso aqui no fundo é um condor, é o pássaro do qual a terceira geração romântica traz o nome. Bom, e com o romantismo você já tem uma liberdade temática, uma liberdade em si no romantismo, certo? E eu acho que é por isso que muitas lutas pela liberdade, como por exemplo o condoreirismo, se adequaram ao romantismo, porque o romantismo ele traz essa ideia de liberdade. A partir do momento que você pode ter versos livres, versos brancos, coisas que antes você não podia ter. Então ele tem uma ideia de progresso. E eu acho que é por isso que ele também traz essa ideia de liberdade. É isso, eu sou o Rafael do 201 e é isso. Bom, e por último agora eu vou deixar algumas pinturas e obras literárias que têm a ver com o romantismo, né, que são do período do romantismo, e eu vou deixar ela aqui para vocês poderem ver e ver como que eram as obras exatamente, não só a minha explicação.
E esse que vai entrar por último agora é um poema de Castro Alves. E eu vim aqui avisar que ele ia entrar porque são três imagens, então ia ficar confuso se juntasse junto com as outras. Então eu vim aqui só pra avisar que esse último agora é um poema do Castro Alves. E é isso aí. Obrigado, professores, por terem assistido o vídeo. Eu acho que ele não ficou tão bom quanto eu gostaria que tivesse ficado, mas obrigado por terem assistido do mesmo jeito. E é isso, muito obrigado.